Olá pessoal, voltando aqui para o programa Crescer Sem Enlouquecer. Chegando aí, vou agora convidar as pessoas para que elas possam participar. Hoje o programa ele é super instigante, tá? Super instigante. Muitas vezes passa desapercebido no dia a dia dos empreendedores, mas é um tema que para mim não tenho a menor dúvida que é um dos de maior impacto nas viradas de jogo que eu tenho visto aí da jornada de vários empreendedores, inclusive a minha, porque o tema hoje vai ser de uma riqueza enorme, tá? Eu sinceramente não tenho como expressar gratidão aí para a organização aí dos nossos temas, pessoal, para que a gente possa trazer esse tema que tem um impacto de alta relevância tanto na vida quanto nos negócios. Então hoje a gente vai falar como as relações familiares podem influenciar nos resultados da empresa e vai aparecer aqui gente especialistas, né, de todas as áreas, mas pessoas aí das constelações, pessoas terapeutas de várias modalidades. Isso vai enriquecer muito nossa conversa hoje, nosso programa, porque vai trazer aí uma consciência maior sobre o que é que tem de significado isso, porque tantos empresários, muitas vezes eles não deixam isso aí mais evidente, passa desapercebido, tá? E muita gente passa desapercebido. Então aproveite, porque hoje vai ser de uma riqueza muito grande, tá? Algo que tem uma ciência por trás disso. Existe hoje várias pessoas estudando a psicoterapia ou a psicodinamicidade dentro dos negócios. Muitas vezes ficou deixado de lado, mas hoje a gente tem cada vez mais profissionais estudando isso. E aqui no programa Crescer Sem Enlouquecer, onde você vai aprender a deixar de ser escravo da sua empresa e aumentar o seu faturamento em até ou mais 41% dos seus resultados. Aqui a gente fala sobre isso, tá? E falar sobre as relações familiares é falar também como deixar de ser escravo e aumentar faturamento. Pode ser que para você não tenha nenhuma relação, mas existe sim uma relação muito forte, tá? E aí eu me apresento, eu sou Macário Moraes, eu sou empresário, investidor e treinador de empresários, e tenho dentro desse programa trazido temas técnicos e não técnicos, baseado numa jornada que eu vim construindo depois de crescer muito nos negócios, ter resultados financeiros que me levaram a mais de 100 funcionários, a ter alcançado independência financeira, mas ao mesmo tempo um diagnóstico de burnout, síndrome de burnout, que afeta hoje mais de 30% da população brasileira, tá? E que desde o início do ano foi reconhecido como um dos sintomas que são passíveis de afastamento do trabalho pelo Ministério da Saúde, pela OMS. Então hoje já existe isso como uma doença realmente, um sintoma. E aí, relações familiares, né? O que é que a gente pode considerar? Primeiro eu queria ouvir de vocês, né, como é que estão suas relações familiares, se elas estão ótimas, se elas estão boas ou se elas não estão boas, porque quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tenho falado que as relações familiares elas são um dos 12 pilares ou das 12 forças ativadoras para o empreendedor pleno. Quem ainda não viu isso aí, vai lá no conteúdo, principalmente dessa última semana, em que foi falado cada um dos capitais para empreendedores plenos, e em cada um dos capitais tem três forças ativadoras. E dentro das forças ativadoras do capital emocional, que tem a ver com a capacidade que a gente tem de se relacionar e gerar energia, né, ou perder energia nos nossos relacionamentos, está incluído aí as relações familiares. Entender sobre as relações familiares e a influência que tem nos nossos negócios vai fazer muita diferença para você, tá? E aí eu começo a trabalhar isso a partir da nossa família de origem, porque lembra que nós temos a nossa família em que nascemos,
a família da família que nascemos e temos a família que estamos, né? E isso projeta também a família que vai vir através da gente. Então imagina aí que nós temos 4 gerações e isso daí, que aparentemente pode ser que não tenha muita relação, me desperta aí o histórico, né, da minha jornada familiar, porque eu venho, né, de 2 gerações de familiares, a minha mãe e meu avô, que tiveram negócios e que esses negócios trouxeram muito sofrimento para a família, muito sofrimento. Então, tanto meu avô chegou a perder negócio, perdeu resultados aí, patrimônio, e depois a minha mãe, que teve que trabalhar muito, trabalhou muito, e mesmo assim o negócio dela não deu certo. Isso meio que levou a ela a uma situação pessoal, né, de depressão e outras coisas mais. Então, a crença que me veio da relação com o negócio, foi de crenças de muito que negócio traz sofrimento. Vejam só, 2 gerações de familiares, e que essas 2 gerações tiveram resultados ruins. Então, meu avô falava frases do tipo: empresário no Brasil, se pagar imposto, não sobrevive. Era uma frase recorrente. Detalhe, ele era fiscal. Então, depois de ele ter o negócio dele, quebrar o negócio dele, ele falava essa frase. Eu via lá a minha mãe trabalhando de manhã, tarde e noite, sábado, domingo, numa lojinha de roupas, e aquilo ali, né, criando conflito dentro de casa, por ausência, enfim, vários problemas aí causados pelo fato de ela ter uma pequena empresa. Detalhe, ela também tinha tido uma escola, e essa escola tinha dado ruim, ela trabalhava demais, então veja só as crenças. E aí, vejam só aí, ó, tanto moda feminina quanto a Lu. E Lu, seja bem-vinda aqui. Não entender isso, não perceber ou não reconhecer isso, faz com que você esteja trabalhando com parte das variáveis que são relevantes para o negócio. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a família traz para a gente, consciente ou não, você querendo ou não, é igual a lei da gravidade. Você pode até não acreditar, mas suba num prédio e pule que você vai ver que ela existe. É a mesma coisa. Então, se você hoje vem de uma família, qualquer que seja, tá? Com ou sem negócio, você vai ter crenças que foram implantadas em você. Como tem pessoas, por exemplo, que vêm de famílias que, ao ele pensar em abrir um negócio, a família, né, os pais, né, os avós, parentes de forma geral, começam a dizer que abrir negócio não é bom, que é melhor estudar para ter um emprego, que é melhor estudar para fazer um concurso. Então, essa rede, ela acaba fazendo com que a gente não consiga enxergar a força que tem. A força que tem de uma relação familiar é muito maior do que você imagina, é muito maior do que eu imaginava. E aí, eu parto de um pressuposto aqui, de uma base, de que se você teve pais, qualquer pai e mãe, você tende a ter algum tipo de problema porque eles trazem lá atrás. Se você não tem ou não teve pais, você também acaba tendo algum tipo de problema, porque a ausência de pais ou figuras paternas também gera problema. Se você teve pais presentes, eles podem levar você àquela sensação, né, de superproteção, e aí você acaba tendo problema também. E se você tem pais ausentes, também gera problema. Vejam só o emaranhado familiar. Aí você pega e tem um irmão, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, começa a ter comparações. E aí comparação impacta também na forma como você se enxerga, na tua identidade. E aí isso também acaba gerando problemas. Vai para a escola, se você é gordo, você sofre bullying. Se você é magro, você sofre bullying. Se você é alto, você sofre bullying. Se você é baixo, você sofre bullying. Se você é rico, você sofre bullying. Se você é pobre, você sofre bullying. Então, no final das contas, a chance de você chegar na vida adulta sem ter problemas é muito baixa, tá? E problemas relacionados a esse ambiente familiar. E aí, eu entendo aí que nessa construção dessas 2 gerações aí que eu identifiquei, né, minhas,
né? De determinado momento eu vi que aquelas influências, né, aquelas crenças realmente elas habitaram em mim, me levaram para uma jornada, né, de corporativa, porque tudo que eu queria não era empreender. Ao mesmo tempo eu passei a ter contato com outras pessoas, porque da minha geração de primos, vejam só, da minha geração de primos, eu venho de uma família que tem, por parte do meu pai, 14 irmãos, e eu venho da parte da minha mãe com 3 irmãos. Então são 17 irmãos e para aproximadamente 40 a 50 primos. Nós, como empreendedores, não somos mais do que 3. Mais do que 3, tá? 3. Eu e mais 2 no máximo, de 50 a 40 primos. Então isso mostra que a estrutura familiar, de estar empregado, de não assumir risco, ela foi muito forte. E aí, como é que se quebra isso, né? Segura aí que eu vou contar daqui a pouco. Agora, o que é importante entender nessa relação aí, na influência que tem dos familiares? Porque nas nossas relações familiares, independente que você esteja bem ou não com seus pais agora, existe naturalmente na nossa história feridas emocionais, tá? Existe até um livro que eu vou deixar aqui recomendado para vocês, que fala das 5 feridas emocionais. Todos nós, se viemos de uma família normal, tá? Não viemos de uma família iluminada, preparada e consciente, tá? Em alto grau, nós devemos ter algum dessas 5 feridas ou mais de uma. Quais são essas feridas? A primeira ferida é o abandono, é a sensação de abandono. A segunda, a rejeição. A terceira, a humilhação. A quarta, a traição. E a quinta, a injustiça. São 5 feridas que são feridas reconhecidas como feridas que vão na alma. A alma no sentido da nossa psique, né? Nosso psicológico, na nossa disposição psicológica. E olha o que acontece. O nosso cérebro, ele consome 20% da nossa energia, nessa energia física, tá? Nossa energia física, aquela que é melhorada através da alimentação, do exercício. Então, por exemplo, se você tem 20% do seu cérebro, né, que consome sua energia, e você tem alguma dessas feridas, ou mais do que uma, cada ferida dessa é como se fosse realmente uma ferida, tá, no nosso corpo. E quando a gente tem uma ferida, o nosso corpo ela vai lá para poder curar aquilo. E a cura consome energia. Se você tem uma ferida emocional, ou mais de uma, é como se você tivesse várias feridas. E essas feridas, quanto mais profundas forem, mais energia e disposição vai tirar. Por isso que tem pessoas que se alimentam bem, né, que têm um cuidado físico muito grande, mas são pessoas cansadas e tristes, desanimadas. Por que elas são desanimadas? Porque as feridas que elas têm são muito profundas. Então, essas 5 feridas, ó, anota aí. Bom dia, Val, tudo bem? Bom ver você aqui. Excelente, Val está sempre presente aqui. Então, ó, 5 feridas, tá? Coloca aí aquela que você percebe que é mais forte em você. Porque o primeiro ponto é a gente reconhecer a ferida. Rejeição, normalmente a rejeição ela vem do sexo oposto. Então, se é um homem, da mãe. Se é uma mulher, do pai. Então, a sensação de rejeição. Até segunda, o abandono. O abandono normalmente vem do mesmo gênero. É o filho homem com o pai, a filha mulher com a mãe. A traição, você viu alguma situação de traição na sua família e essa traição colocou em você um chip de falta de confiança. Então, traição. A quarta, humilhação. Você via situações em que as pessoas eram humilhadas, né, e aquilo era, pode ser na brincadeira, pode ser na ironia, pode ser no sarcasmo, pode ser no bullying, pode ser de qualquer forma. Então, humilhação. E a última, a injustiça. Então, a injustiça para uns muito, para outros pouco. Isso daí vai enfraquecendo a tua capacidade de realização, vai diminuindo a tua autoestima. Então eu posso dizer hoje, com muita chance de acertar, que vocês que estão aqui, que vão assistir esse vídeo, vocês têm baixa autoestima. Tá? E ter baixa autoestima acaba diminuindo a força do empreendedor, influencia nos resultados da empresa. E tem muita gente, é isso aí, rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Qual desses aí hoje você percebe que ou pode ser uma ferida que você tenha? Eu costumo dizer que quando a gente aceita, dói menos. Enquanto você não aceita, tá,
a dor ela se prolonga. Enquanto você não aceita ou você não reconhece, a dor se prolonga. E isso para mim é muito claro. Hoje eu tenho clareza e não tenho problema de dizer que ao perceber que a minha baixa autoestima vinda da sensação, porque é uma sensação, tá pessoal? A sensação de rejeição. Pô, Macário, mas você se comunica, fala, etc. É verdade. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós, principalmente com relação aos pais, nós temos dois comportamentos, principalmente quando a autoestima está baixa. Ou a gente repete os comportamentos, bons ou ruins, e aí essas feridas elas fazem parte dos comportamentos que tiram energia, então elas são ruins, ou você faz exatamente o contrário, você faz exatamente o oposto. Então quando a gente fala assim de filhos rebeldes, são filhos que não se sentem acolhidos, amados, porque eles se sentem rejeitados, abandonados ou têm alguma dessas outras feridas. Então eles reproduzem um comportamento diferente, né? Oposto. E há aqueles que repetem, né? Repetem numa obediência cega, né? Numa fidelidade cega, que vai com que aquela ferida ela continue. Então, só para exemplificar, ao reconhecer, isso mesmo, Davidson, reconhecer é o primeiro passo, tá? Por isso que eu estou estimulando vocês aqui. E pode ser que se você está incomodado, já percebeu, e não quer escrever, é porque para você a ferida é muito grande. E aí a autoestima está tão baixa que você não quer colocar aí. Tá? Porque o que é que os outros vão achar? Toda vez que para eu fazer algo eu fico me preocupando com o que os outros vão achar, a tendência é que eu esteja com a autoestima baixa. Né? Eu preciso da aprovação do outro, da validação do outro para que eu possa ser quem eu sou ou simplesmente expressar aquilo que eu penso e que eu estou sentindo naquela hora. E aí vem nessa estrutura aí, né, a lembrança minha, né, depois de eu reconhecer que uma das minhas feridas, olha só, uma das minhas feridas era a ferida da rejeição. E aí eu percebi que existia um elo de rejeição entre eu e minha mãe, entre minha mãe e meu avô, entre meu avô e a bisavó dele, porque ele foi órfão. Então assim, foi meu avô que foi órfão, né, foi rejeitado pela mãe. E aí, a partir daí, existe uma sensação, uma percepção de reação, de rejeição da minha mãe com o meu avô, da minha mãe comigo, da minha mãe comigo, e acredite, a gente está falando de 4 gerações, tá pessoal? Meu bisavô, para meu avô, para minha mãe, para mim, e inconscientemente eu projetei isso para minha filha também. Inconscientemente eu projetei para minha filha. Então, mulher, homem, mulher, homem, mulher. 5 gerações, eu falo isso, estou todo arrepiado. Porque são 5 gerações que estavam conduzindo um comportamento, uma ferida de rejeição profunda e que afeta os relacionamentos familiares, tá? E realmente, olha, Val, mexe comigo também. Mas a partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode fazer alguma coisa, né? Que é o que o Davidson está colocando aqui. Na hora que eu saio do inconsciente para o consciente, eu posso agir sobre ele, eu posso pedir ajuda, né? Eu posso pensar em alternativas. Então, vejam só, 5 gerações com a ferida arrastada, havendo separação. Tá, Macário? Muito interessante você estar falando, mas o que é que isso tem a ver com a vida empresarial? Segura um pouquinho aí, porque tem uma outra perspectiva aí que vai ajudar você a entender um pouco mais. Platão, lá centenas de anos antes de Jesus, ele construiu uma coisa chamada o mito da caverna. O mito da caverna, ele mostra o seguinte, a alusão, né, a imagem é de pessoas que estão dentro de uma caverna, com a luz que está por trás das pessoas, e elas veem as sombras das pessoas que estão ali, e elas acreditam que aquelas sombras é a realidade. Ele não tem consciência que existe, que eles estão dentro de uma caverna, veja só, estão dentro de uma caverna, dentro da escuridão, e que a luz que entra, tá, por um buraco, por uma chama, ela projeta sombras, e aquela sombra é aquilo que eles enxergam, que acham que é a verdade. Até que uma pessoa sai daquela caverna, vê que existe um mundo lá, diferente daquela caverna, e ele volta para dizer para aquelas pessoas que a caverna é apenas uma
um espaço do que existe um mundo diferente, muito maior lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro tentam matar ele, né? Essa pessoa que traz essa informação, essa luz. Por quê? Porque as pessoas estão presas no inconsciente. Então, se aqui no programa Crescer Sem Enlouquecer, a gente está falando de deixar de ser escravo, a primeira coisa que eu conto para vocês é o seguinte: a gente tem que pode deixar de ser escravo das nossas crenças e das nossas relações familiares, que inconscientemente eles trouxeram para a gente. E a gente, por honra, aceitou aquelas crenças. Então, se você consegue entender que quem veio antes de você não tinha consciência, e essa inconsciência ela se repetiu, né, assim como o mito da caverna, e que se você sair e voltar para a família e dizer: olha família, não é assim não, tá? Empreender não é assim. É bem provável que eles queiram matar você. Então não adianta você querer sair agora, né, encontrar uma nova forma de entender e querer salvar a sua geração, a sua família anterior. Porque o primeiro processo é você conseguir se desescravizar nesse processo de sair do inconsciente para o consciente. E isso tem um poder muito grande, tá? Porque é uma simples percepção. É louco mesmo, Davidson, é muito louco. Agora, mais louco ainda é ficar preso dentro da caverna, né? E não conseguir olhar para a quantidade de possibilidades que tem o mundo. E aí vejam só, quantas crenças nos amarram. Crença de dinheiro, né? Que ou a pessoa tem muito ou pouco. Crença com relação a abrir negócio e fechar. Crenças com relação à quantidade de trabalho que você dedica. Crença com relação a ter ou não familiares dentro do negócio, né? Crenças com relação a locais em que você pode empreender, né? Crenças com relação à forma como você lida com as pessoas. Isso tudo são coisas que você provavelmente aprendeu dentro da sua casa. Provavelmente você aprendeu dentro da sua casa. E aí o que é que acontece? Aí vamos entrar agora na parte das empresas. Então eu vou chamar de lixo, tá? Esse lixo que está aí misturado com as minhas feridas. Eu pego esses lixos e sabe o que é que eu faço? Eu jogo ele para dentro da empresa. Então, se eu fui traído, eu acredito que os funcionários vão me trair. E eu trato as pessoas daquela forma. Se eu fui humilhado, a tendência é que eu humilhe as pessoas. Se eu fui injustiçado, acredite, é muito provável que você gere essa injustiça lá dentro, tratando pessoas de forma diferente, né? Pessoas iguais de forma diferente, porque pessoas diferentes podem ser tratadas de forma diferente, mas pessoas iguais, fazendo a mesma coisa, tem que ser tratadas de forma igual. Ou você sinta abandonado, por exemplo, quando alguém sai da empresa, né? Ou é rejeitado por alguém dentro da empresa, ou seja, tanto você reproduz quanto você sente aqueles comportamentos, porque dentro da empresa, acredite, existem formas, existem relacionamentos que eles são parecidos, pelo menos na cabeça das pessoas, com as imagens que nós temos de pai e mãe. Então o funcionário muitas vezes olha você como pai, você como funcionário, você muitas vezes olha alguém como filho ou como irmão. Então essas relações elas começam a se emaranhar, começam a se misturar. Então você que tem uma ferida emocional, como uma dessas 5, mais uma vez, vou reforçar aí, tá? Se você sente que você agora está sentindo que o que eu estou falando aqui está tocando você, que uma dessas feridas ela está mexendo com você, reconheça agora que você vai dar um passo gigante. Escreve só o nome dela. Está escrito aí, ó: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Essas 5 feridas elas provocam dores que muitas vezes são inconscientes, que eu estou aqui trabalhando, aqui trazendo alguns exemplos para que você possa entender que ela tem uma força grande para entrar. Eu estou vendo aqui um chamado de Luiz Chango. Se o Luiz estiver aí, Luiz, eu não tinha visto, dá um oi que eu posso te chamar aqui e a gente bater um papo, tá? E aí a gente ouvir um pouco sobre isso daí. Então, se você... Opa, Marlen que chegou, muito bom, Marlen. Marlen que é consteladora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Marcele, muito bom ter vocês aqui, tá? Então a minha provocação é o seguinte, ó: se você percebeu que você tem uma dessas 5 feridas, abandono, rejeição, humilhação, traição ou injustiça, escreve aí, o primeiro passo é o reconhecimento, tá? Então pensa assim, ó:
eu contei aqui um pouco da minha jornada e como isso me afetou familiarmente, mas de lá para cá. Mas sabe o que aconteceu mais adiante? Muito bom, G. Davidson, parabéns, parabéns para você, cara. Reconhecer isso, tô todo arrepiado. Você reconhecer isso vai abrir a possibilidade de você trabalhar o teu processo de cura, tá? Então, parabéns, cara, parabéns mesmo. E eu reconheço também minha rejeição muito forte, tá? E em alguns momentos às 5, veja só, reconheço, às 5 eu consegui perceber que eu tinha a baixa autoestima alta, porque eu tinha as 5 feridas. 5 feridas que eu me conectava com relação à minha família. Eu tinha feridas relacionadas à minha mãe, relacionadas ao meu pai. Então, assim, era muita ferida. E aí, o que acontece? Eu coloquei toda a minha força para empreender, porque eu queria ser reconhecido. Eu queria ser reconhecido. Então, assim, carga total, estudo, conhecimento, resultado, né, vida corporativa, independência financeira, massa, mas a um preço emocional muito alto e destruindo as relações todas ao meu redor. Então, eu jogava meu lixo na minha esposa, jogava meu lixo na minha filha, jogava meu lixo nos meus familiares, eu jogava meu lixo nos funcionários, pessoal. Os funcionários não tinham nada a ver com isso, mas eu jogava muito lixo nele, muito lixo. Parabéns, Valdirene, parabéns. De verdade, Marcelo, olha, todo arrepiado aqui, vê se dá pra ver, Sabe por quê? Porque isso aí vai abrir a possibilidade de vocês trabalharem cada uma dessas situações. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Estou emocionado aqui com isso. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu tapava a ferida, é como se eu tivesse a ferida e colocava só um curativo, mas não tratava ele, só escondia. E aí, muita carga, muito trabalho, inclusive reproduzindo uma crença que eu vi da minha mãe, que minha mãe trabalhava, né, de domingo a domingo. Eu só, na minha cabeça, dizia, eu não quero empreender nunca na minha vida, porque eu não quero ter uma vida dessa, e ainda por cima tendo problema em casa. E aí o que acontecia? Eu estava tendo a mesma coisa, sendo que, diferente dela, pelo fato de eu estar tendo um ganho financeiro, eu comecei a ver aquilo como bom. Então, joguei, né, ainda mais, cobri ainda mais a cobertura aí das feridas e fui para cima, E é isso aí, Valdirene. Muitas vezes não é pelos pais, não, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja nas relações conjugais, tá? E aí tem uma outra uma família também, nas relações conjugais, pode ser na relação com os filhos, pode ser nas relações parentais, tá? Mas nesse ambiente, né, onde pessoas deveriam nos acolher, e nós acabamos sentindo isso, e isso cola no coração, cola na alma. Mas voltando, na hora que eu entendi, né, que essas feridas elas estavam só sendo escondidas, elas não estavam sendo tratadas, eu percebi que eu estava andando com muito peso nas costas. Então, o que é que eu tenho que começar a fazer? Começar a jogar os pesos para fora, tirar os pesos de cima de mim. Isso não é diferente de vários mentorados, pessoal. Por isso que eu falo que a mentoria para empreendedores plenos é uma mentoria diferente. Ela tem sim ferramentas técnicas para ajudar, mas eu tenho um papel de ajudar vocês a entender a ampliação da consciência, porque a parte física, emocional e espiritual, ela tem um impacto muito maior muito maior do que a parte intelectual, tá? Os 4 capitais, as 4 áreas são muito importantes, mas os 3, o físico, o emocional e o espiritual, tem muita potência. E para mim, o emocional era um peso altíssimo, que eu venho ao longo do tempo, tá? Desde esse processo de consciência. O burnout foi em 2014, nós estamos em 2022. Então faz 8 anos que eu venho ressignificando, melhorando e fazendo várias intervenções para que eu pudesse melhorar. E não foi diferente com alguns mentorados meus, não foi, tá? Tem alguns mentorados aqui e eu tenho certeza que eles podem compartilhar isso, tá? Val, é isso aí. A gente tem exemplos positivos e tem exemplos não positivos. O que vale é o que está gravado na gente. Se essa gravação ficar presa, a gente não consegue avançar, né, e acaba influenciando sim nas empresas. Então, pais, parentes ou figuras também. Tá? E mais uma vez, recebi lixo, joguei lixo dentro da minha relação conjugal, joguei lixo dentro da minha relação com filhos, joguei lixo entre minhas relações com irmãos.
enfim, era muito lixo que eu estava carregando. E aí, o que é que eu recomendo, né, que vocês façam? Inclusive aqueles que já escreveram aqui, tá? A primeira, que são práticas que são trabalhadas dentro da mentoria, experimentadas dentro da mentoria. A primeira é reconhecer a emoção e a ferida. Então, olha só, quando eu tenho essa ferida, eu tenho dor. Eu não conseguia nem saber, a única emoção que eu tinha, e é muito comum essa emoção acontecer como reflexo de qualquer uma dessas 5 feridas, é a emoção da raiva. Então, qual era a minha forma de expressar a rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça? Era com raiva, com intensidade, com força, né, com irritação. Era a forma como eu expressava. Tem pessoas que já se expressam fechando. Grande Márcio, meu irmão, cara, que alegria você estar aqui, meu irmão. Minha alegria é muito grande, viu? Beijo grande para você, para sua vida, sua família, está prosperando muito. Um cara que tem cada vez mais trabalhado a sua vida emocional e seus negócios estão prosperando demais, emocional e espiritual, além de ser um super cara de marketing digital, entrando agora no negócio de franquia também. Parabéns aí, meu irmão. Então a primeira coisa, ó, já indo para o finalmente, tá? É reconhecer a ferida e a emoção associada, tá? Como muitos fizeram aqui, tá? Parabéns. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e que dá trabalho, sabe o que é? Perdoar. E é perdoar você, porque a gente carrega muitas vezes a culpa de tudo isso que aconteceu. Tá? Se um casamento não funcionou, se uma relação familiar com pai, com mãe, imagina assim, eu não tenho dúvida que eu estou falando com alguns aqui, principalmente mulheres que sofreram violência. Violência doméstica, violência sexual, é muito mais comum, pessoal, do que a gente imagina, ter mulheres que passaram por algum tipo de violência. E essa violência às vezes veio de um tio, de um irmão, de um pai, né, de pessoas próximas que fizeram com que ela sofresse muito, que aquela ferida fosse na alma dela. E aí ela carrega muitas vezes uma culpa muito grande. Ou o homem que trabalhou demais, ficou muito ausente, fica com a culpa porque não conseguiu dar aquilo que precisava, não conseguiu prover a família. Então ela carrega uma culpa muito grande, né, em função dessas feridas. E aí o perdão, tanto de si, esse é o primeiro perdão, tá? E dá trabalho, você tem que reconhecer, caramba, eu tenho culpa, ou eu tenho vergonha, ou eu tenho raiva, tá? Então essa culpa, ela precisa ser liberada, porque enquanto ela não for liberada, ela está pesando você, um peso grande. E esse peso, do ponto de vista vibracional, ela gera uma energia muito baixa, tá? E essa energia ela vai precisar para que você possa empreender e se relacionar com as pessoas. Então o seu perdão, o auto-perdão, o perdão do próximo. E aí vamos lá, feito isso, você tem 2 opções após o perdão: ou buscar a reconciliação, e aí eu posso falar do fundo do coração, né? Pela minha crença e pela minha decisão, todas os lixos que eu joguei na minha relação conjugal eram suficientes para eu poder não estar aqui com a minha esposa, que eu estou casado há 24 anos, tá? Há 24 anos. Mas eu decidi que eu ia me manter casado com ela, porque eu tinha que resolver aquilo que eu tinha feito de errado, e ela também. E aí, o que é que isso me traz? Porque você pode escolher as pessoas para você reconciliar. Reconciliar é ficar junto, é conciliar, é estar junto, tá? Ou você se afastar, e está tudo bem também. Então, quem são as pessoas que você vai se afastar das suas relações, até inclusive seus pais? E não é um afastamento, eu não quero mais falar com meu pai. É um afastamento emocional, porque na hora que você consegue, seus pais conseguem falar algo para você, ou seus parentes, e aquilo não lhe afeta, você está livre emocionalmente. Então, se alguém chegar hoje e falar, Macário, você é isso, aquilo, outro, né? É pouco provável meus familiares que me afetem, como me afetava antes, porque a autoestima estava baixa, a ferida estava muito aberta, então qualquer coisa que pingava ali me fazia me sentir mal. Fez me sentir mal, eu acabava jogando esse lixo dentro da empresa ou dentro de casa. Veja só como é louco isso daí, como o Davidson falou. Então, a reconciliação, mas tem momentos que você não está preparado para essa reconciliação. Então, um afastamento físico, né, social e emocional, até você conseguir trabalhar isso internamente. Quarta, tá? Então, primeiro, reconhecer. Segundo, perdoar e se perdoar. Terceiro, buscar reconciliação ou afastamento.
O quarto, buscar mentores que tenham passado por isso na área, tá? Que você está buscando. Mentores, pessoal, aceleram a vida em qualquer momento, em qualquer área. São pessoas que já passaram por aquilo, então eles sabem ou podem compartilhar contigo os passos que eles já deram. E por último, e não menos importante, né, talvez o mais importante, inclusive o Valdirene colocou aqui, fazer terapia. Terapia é algo que eu não consigo entender mais porque alguém não faz. Tá? Eu queria provocar aqui, né, a quem não faz terapia, dizer aí por que não faz terapia. É porque não tem tempo, é porque acha que é bobagem, é porque, enfim, porque nesse processo de 2014 até 2022, eu devo ter feito eu não sei quantas terapias. Eu sei que eu já investi mais em terapia do que em cursos. E eu continuo fazendo terapia. Continuo fazendo terapia por questões específicas. Então, questões familiares específicas, questões empresariais específicas. E dentro das terapias, eu quero deixar aqui uma recomendação muito forte para que vocês façam a constelação. Tá? A constelação familiar, a constelação empresarial, a constelação sistêmica, tá? A constelação. Mas façam terapia. Porque se você veio de uma família com pai, mãe e parentes anteriores, você precisa de terapia, porque você tem problema. Se você acha que não tem problema, esse já é um grande problema. Então encontra logo a tua terapia. Encontra logo a tua terapia, tá? Para que você possa sair desse emaranhado. Porque a maioria dos problemas que eu vejo nas empresas não tem a ver com o mercado, não tem a ver com o concorrente, não tem a ver com o funcionário, não tem a ver com a falta de conhecimento técnico, tem a ver com os bloqueios que cada um de nós carregamos. E esses bloqueios, na maioria das vezes, começam dentro da família. Tá? Então, não sentir a necessidade. Moda feminina é lá, ó, o mito da caverna. É possível que você esteja lá, dentro da caverna, olhando para as sombras. Está esquecendo que tem um mundo lá atrás. Quando a gente abre o espaço para que a gente entenda que as emoções é quem, na maioria das vezes, direciona nossas ações, a gente entende que é importante se educar emocionalmente. Tá? Se você reage de uma forma que você não gostaria, se você carrega raiva, problemas de relacionamento, ou você faz tudo pelo outro, tá? Como relacionamento também, então é bem possível que você, como eu, precise. Eu deixo 2 livros, tá? Fenomenais, que podem ajudar vocês. Um é As 5 Feridas Emocionais, tá? Da Lise Bourbeau, 5 feridas emocionais. E o outro é Codependência. Codependência. São 2 livros fantásticos. E quem tiver alguma pergunta, coloca aí. Hoje eu me estendi, tá? No horário. Aqui é pra gente terminar até 12h04. Mas eu me estendi. E vou abrir aqui, inclusive, vou abrir aqui para o Luiz. Tá? Se ele tem alguma pergunta, ele colocar a pergunta dele e a gente seguir. Vamos lá, vamos ver aí. Vou abrir um pouco mais, tá? Não é comum fazer isso, normalmente termina às 12h04, mas já que estourou o tempo, vamos ver aí se o Luiz quer entrar. Vamos ver, Luiz, se ele entra e a gente faz um papo aqui online. Bom, acho que o Luiz não está esteja querendo fazer aí uma pergunta ao vivo e ouvir aí uma recomendação, eu reforço demais, tá? Eu tô aqui. Tentei aqui o Luiz, mas acho que o Luiz ele não está entrando. Deixa eu ver. Não está rolando não. Luiz. Bom, pessoal, vou repassar aqui, tá? Reconhecer, tá, as feridas. Segundo, perdoar e se perdoar. Terceiro, buscar reconciliação ou afastamento. Tudo isso que eu estou falando para vocês eu já fiz, tá? Porque mentoria não é dar aula. Mentoria é dizer o que você já fez, baseado nas experiências que você trouxe. Quarto, busque mentores, pessoas que tiveram resultados com aquilo. E quinto, fazer terapia, e aí eu oriento demais a constelação, tá? É isso aí, Lu. Obrigado. E aí, Lu, aí que está vivendo aí dentro dos seus desafios, a importância da constelação. Tá? Então, a constelação e a terapia é uma terapia fenomenal que não substitui a terapia convencional, mas ela é mais rápida porque ela traz a consciência, né, mais rapidamente. Decidi investir em mim, começando pelo emocional e espiritual. Fiz constelação esse fim de semana, vou para o retiro de 3 dias. Você quem me abriu os olhos para isso. Muito bom. Marcelo, eu fico muito feliz de você ter se aberto, porque poderia ser que você jogasse isso para fora, como muitas pessoas fazem,
e simplesmente teria largado todo esse conhecimento que foi colocado aqui, tá? Assim, parabéns, porque você teve coragem de sair da caverna. Fazer uma constelação não é para fracos, tá? Abrir um negócio não é para fracos. Tomar esse risco não é para fracos. Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui. É um nome aí que eu não gravei. Codependência, nunca mais é o nome do livro. Codependência, é um livro fantástico. Tem outra dica que eu posso deixar aqui para vocês, que é o seguinte. Em vários lugares existem grupos chamados grupos emocionais anônimos. Emocionais anônimos, ele é um grupo que segue os 12 passos dos alcoólicos anônimos. E acredite, eu fui um dos fundadores de um dos grupos aqui em Pernambuco, em 2019. Exatamente no momento em que eu tinha entendido a importância disso, tinha passado por terapia, né? O burnout foi em 2014. Em 2019 já estava me sentindo mais forte e eu fiz parte desse grupo que montou um grupo de emocionais anônimos. É gratuito. Então você não pode nem dizer que não tem dinheiro. Porque tenho certeza que na sua cidade, se não tiver, tem uma perto. E se não tiver, tem alguém que pode te ajudar. Na igreja, tem vários psicólogos que trabalham gratuitamente. Então eu tenho certeza que você tem como ter algum tipo de suporte e assistência. O outro lado é o seguinte, pessoal. Hoje, por exemplo, primeiro deixa eu responder aqui ao nome da autora. Livro Codependência. Então deixa eu pegar aqui. Codependência. Melody Beattle. Melody Beattle. Mas escreve aí, ó. Codependência Nunca Mais. Esse livro é fenomenal. Fenomenal, tá? Fenomenal. É isso aí, Lu. É fenomenal. Ele ajuda a abrir a consciência de uma forma que poucas vezes eu vi. Porque eu reconheci também, veja que maluquice, depois desse livro eu reconheci que eu era um codependente. E o que é um codependente? Essa codependência ela nasceu a partir do momento em que existe pessoas que tratam de pessoas doentes, né? Pessoas com algum problema como alcoolismo, droga, e elas ficam doentes. Então, o codependente é aquela pessoa que ela reproduz, né, eu tenho comportamentos protetores ou de cuidado que acabam danificando ela mesma. Então, esse livro ele é bacana, Lu, muito bom. Comprou, muito bom. Lu, Catedral da Trindade Episcopal tem um programa Emocionais Anônimos, exatamente. Então, foi lá que eu montei, tá, pessoal? Foi lá que eu fui um dos fundadores. Cota Fretes tá lá. Eu sei quem é. Cota Fretes é nosso amigo Daniel. É isso aí, Daniel. Pessoal, esse trabalho é incrível. Esse trabalho dos Emocionais Anônimos ele é incrível. Tá? Aqui em Recife tem umas 4 cidades, uns 4 bairros. Tá? E se você for na internet, lá você vai encontrar. Alguma pessoa perguntou sobre a mentoria. Eu vou pedir para entrar no privado. Quem foi aqui? Meu Deus, passou. Foi Moda Feminina. Eu vou me dar um oi no privado, no Moda Feminina, que aí eu pego e te mando mais informações e a gente pode se falar. Bacana. Vamos ver quem mais aqui, se alguém tem alguma pergunta. Eu tentei colocar aqui. Boa, Cazé. Cazé, meu irmão, Cazé, você... Cazé participou da mentoria. Cazé é uma revolução. Né? Trabalhou muito forte o físico e agora está mergulhando no emocional. Cazé, se tu cresceu 60% só ativando o físico, então tu vai explodir quando você estiver emocional. Olha, eu já ia finalizar. Quem chegou? Chegou Kedman. Kedman, que é consteladora, e ela é minha consteladora. Olha aí. Eu faço constelação com ela, fiz agora no domingo, empresarial, mas já me ajudou com várias constelações. Se ela quiser entrar aqui, ou alguém tiver alguma pergunta, mais informações da constelação. Cota Fretes, tu é Daniel? Acho que tu é Daniel. Tu é Daniel. Eu vou mandar para você. Você já está na mentoria, você sabe que isso vai ser parte aí do processo também. Mas eu já te mando agora, e a pessoa que eu indico é Kedman, tá? Kedman é uma das pessoas a quem faz minha constelação, porque como eu já falei, mentoria não é dar conselho para os outros, é compartilhar aquilo que você fez. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou fazer até mais. Se alguém quiser fazer a sua pergunta, eu vou botar você e Kedman. Não sei se Kedman está ainda aí. E aí tem uma perguntinha só. Uma perguntinha. Sim? Pronto. Sim quer dizer o quê? Você quer fazer uma pergunta aqui para Kedman e a gente compartilha e fecha o babado. Se não, vamos almoçar, né?
Nunca fiquei tanto tempo, tá, pessoal? Aqui dentro dessa live, normalmente termina 12h04, 30 minutos, mas o assunto parece que palpitou aí todos vocês. E eu deixo aberto aí qualquer necessidade no privado. Fiz com o Kedman aí, ó, gente espetacular. Eu faço com o Kedman também, tá? Já fiz com outros profissionais muito bons também. A gente agora, quando fez o evento Reação Empreendedora, teve lá nada mais, nada menos do que Sophie Hellinger, que é a esposa do criador das constelações, alemã, né? Incrível. E foi uma grande aula de constelação empresarial, mostrando a relação da família, o efeito que tem nos negócios, para uma situação de sucessão de pai e filho, quando algumas das leis são quebradas. E aí eu vou aqui, porque eu estou querendo ir embora, não. 3 leis, tá? Que afetam todo o sistema. A lei da hierarquia, então tudo que vem antes tem precedência, tem que ser respeitado. Então, filhos mais velhos, pais, por isso que você vai na Bíblia e a Bíblia diz, honre a seus pais, e é a primeira lei, primeiro mandamento com promessa. E aí você diz, poxa, o que é que danado tem a ver isso? Isso aí tem a ver que quando você honra seus pais, quer dizer, você aceita seus pais como são, recebe o que eles deram para você, vai seguir tua vida, isso já te liberta. Vê só que loucura, que bacana. Aí a gente vai para a outra, que é o pertencimento. Pertencimento é simples, é a inclusão. Se alguém se sente fora da família, rejeitado, abandonado, humilhado, traído, injustiçado, é rejeição. E aí, o pertencimento é você sentir parte da família, parte da empresa. E aí, quando isso é quebrado, quebra a força, a disposição influencia negativamente. E por último, a lei da troca, né? O dar e receber. Existe uma necessidade de equilíbrio nas relações. Então, dentro das famílias, existe a necessidade de dar e receber, exceto na relação pai e filho, que nunca haverá filho que consiga devolver para o pai ou para a mãe aquilo que foi dado para ele, que é a vida. A partir disso, pessoal, não há nada. Só tem uma forma da pessoa compensar isso, que é gerando uma vida, aí ele equilibra o sistema. Tá? E quero finalizar aqui com uma frase do Bert Hellinger, que ele fala o seguinte, não é exatamente assim, mas ele diz que o pai, olha só, o pai, ele representa a segurança e o futuro. Então, o pai é quem nos faz ir para o mundo. Então, a segurança e o mundo, segurança e o ir para o mundo. Então, pessoas que estão muito presas, com medo, não querem enfrentar, é provável que tenham tido ou estão emaranhadas com os seus pais, seu pai, masculino, tá? Figura masculina, pai ou quem representa o pai. E a mãe, veja, e aí eu entendi depois, quando eu vi essa frase, caraca, fez todo efeito. A mãe, ela representa o sucesso. A mãe recebe a gente e ela nos prepara para o sucesso. Então, meu sucesso na vida, nos negócios, estava bacana, mas na vida não estava bom. Por quê? Porque eu não tinha tomado a minha mãe, eu não tinha recebido a minha mãe do jeito que ela era. Eu queria mudar a minha mãe, eu queria salvar a minha mãe, eu queria fazer um monte de coisa pela minha mãe, mas ela não queria aquilo. Ela queria outro destino. Ela estava orientada para o destino dela. Né? E aí eu queria, né, arrogantemente, que é outra coisa que tem nas constelações, resolver a vida dela, que é um problema de um codependente. Então eu estou falando um monte de coisa aqui, que eu tenho certeza aí que alguma dessa aí vai tocar seu coração. E eu vou ler exatamente a frase do Bert Hellinger aqui, sobre os pais, para que vocês possam... vou até postar, tá? Vou postar. Pai pode ser padrasto também, tá? A figura masculina, mas se você tem pai e padrasto, já são 2 emaranhados aí que podem ser trabalhados, mas tomar o pai, começa a partir do pai biológico mesmo. Deixa eu pegar aqui a frase do Bert Hellinger, pai e mãe, pai e mãe. Muito bacana essa frase, eu adoro ela, é a seguinte, ó. Segundo Bert Hellinger, o pai é quem nos dá segurança e nos prepara para o mundo. Então, a função do pai é cortar, olha, pai biológico. Aí tem um especialista, tá? Consteladora. Cortar o cordão umbilical emocional. Então, o pai tem esse papel, tá? De cortar o cordão umbilical.
Da mesma forma, a mãe nos prepara para a vida e para o sucesso. Entendendo as leis do amor, que são as leis, essas três que eu falei do Bert Hellinger, que regem as constelações e as nossas vidas, é possível compreender que você não tem um relacionamento de ordem. Pessoal, parece que quando eu comecei a experimentar essas coisas, o mundo fez assim, ó, tchá, a luz apareceu, tá? Apareceu, tá? Eu vou colocar lá no grupo do Movimento Empreendedor Pleno. Se você ainda não está no grupo do Movimento Empreendedor Pleno, eu sempre coloco conteúdos lá, é aberto, gratuito, tem e-book, tem um monte de coisa lá, vídeos gratuitos. Então, eu vou colocar lá, tá, Val? Essa frase baseada na nossa conversa de hoje. Marlene, aqui, ó, temos várias consteladoras, tá, pessoal, aqui. Vários consteladores, né, que estão, mas como eu te falei, Kevin é a pessoa que eu tenho usado. Desculpa, que eu tenho trabalhado com ela. Quem tiver alguma outra pergunta que queira fazer, tá? Meu Deus, a gente já está chegando em 1 hora de live, nunca aconteceu isso, tá? E quero, mais uma vez, recomendar, faça uma constelação, tá? Vai ajudar demais a desemaranhar isso, melhorar as relações familiares, aumentar teu nível de consciência. No final de tudo, alguém me perguntou sobre a mentoria. O que é que a mentoria vai ajudar você? A mentoria é para crescer sem enlouquecer. Crescer sem enlouquecer. E por que crescer sem enlouquecer? Crescer é uma ação voltada para o teu negócio, para o teu CNPJ. E o enlouquecer é o aumento da consciência de que a parte física ela tem um efeito grande na sua atenção e em você e no seu negócio. Que a parte emocional tem um efeito absurdo na sua vida interior e na sua vida exterior nas relações. Que a sua vida espiritual tem um impacto absurdo no seu ânimo, na sua disposição e na força que você leva para os seus negócios. Independente da sua religião, independente da sua tradição, independente até de você ter ou não religião. Então, o programa de mentoria, ele é um programa voltado, sim, a aumentar o faturamento das empresas. Tem empresas aí com 41% ou mais de crescimento, inclusive na pandemia, que trabalha o negócio para o crescimento e, ao mesmo tempo, em paralelo, fortalece áreas dessas, forças dessas, como as relações familiares. São 12 áreas, pessoal, 12 áreas, que são fortalecidas para que você possa ativá-las e aí ter mais força. Soltar peso, turbinar aquilo que você já tem de forte e aí dar direção para o teu objetivo de crescimento e faturamento. Tá? Em resumo, para quem perguntou aí como é a mentoria, é isso. Mas se você tiver mais interesse, a gente até lançou esse mês uma mentoria mais curta, tá? Com mais pessoas, num formato diferente, mais acessível. Então, se você tiver interesse, vai lá no link da bio, e lá no link da bio tem lá um grupo que você vai poder fazer sua pergunta. Então, tem uma mentoria, vou chamar Premium, que é a mentoria que Valdirene está aí, que Daniel está, que Cazé já participou. É uma mentoria mais robusta, tá? E uma mentoria mais autodirigida, tá? E mais curta para quem tiver com menos recursos e poder experimentar já de cara. Como o Marcelo falou, a Marcelo não é minha mentorada, mas a gente já teve um contato individual. E nesse contato individual, ela já está sentindo os benefícios. Tá? E aí quero deixar meu último convite para vocês. Então, primeiro convite, vai lá no link da bio e se inscreve no grupo se você quiser essa mentoria mais curta. Vai no privado e aí você pode, se quiser a mentoria mais completa, fala diretamente no direct. Agora, se você quiser bater um papo comigo, fazer um café, uma mentoria individual, para qualquer uma dessas duas situações, 30 minutos, 20 minutos a 30 minutos, foi o que a Marcele fez. Aí você também me chama no direct, diz, Macário, tenho interesse em alguma das mentorias, quero fazer aí uma individual contigo, tá? Ou na completa, ou na mais curta, quero fazer uma mentoria contigo. Então, a gente faz um individual, amanhã à tarde, eu tenho alguns horários, vou abrir e a gente pode bater esse papo. E se você não quiser fazer a mentoria, ou não puder, não tiver acessível, não tem problema nenhum, zero problema, você vai receber a mentoria da mesma forma,
Porque uma coisa que eu entendi é que quando a gente dá, tá? Mesmo que a pessoa não consiga devolver, o universo, Deus, devolve isso para a gente, tá? Com muito mais abundância do que a gente possa esperar. Então é isso que tem acontecido, tá? É isso que tem me ajudado a crescer sem enlouquecer. E eu deixo aí minha gratidão